Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a aula 3 de Angelologia, que é a doutrina dos anjos. Na aula anterior, nós falamos sobre a natureza geral dos anjos, os anjos como seres magníficos em poder, e nesta aula de hoje vamos falar sobre a hierarquia angelical, vamos falar sobre o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, os querubins e os serafins. Primeiro vamos falar sobre o anjo do Senhor. Sobre o anjo do Senhor, o Dr. Goodman falou o seguinte: ele às vezes aparece como um homem, o aspecto dele é de um homem, como está em Juízes capítulo 3, versículos 6 e 11. E assim ele foi identificado, né? Nada se diz dele possuir aqui características extraordinárias, como asas ou auréolas, como os homens gostam, né, de delinear os anjos de Deus. Ele também é identificado nesse mesmo capítulo, né, de Juízes 13 como Deus. No versículo 16 de Juízes 13, sugere que, ao princípio, Manoá, o pai de Salomão, não reconheceu que foi o Senhor quem estava falando, mas depois, lá no versículo 21, ele descobriu que não foi nenhum outro que falava com ele a não ser o Senhor mesmo. Então, o anjo do Senhor, nessa passagem, a princípio foi identificado como um homem e, posteriormente, Manoá descobre-se que quem estava visitando em uma forma angelical, chamado anjo do Senhor, era o próprio Senhor. Em Juízes 13, no versículo 18, esse anjo do Senhor declara que o seu nome é admirável ser. É a mesma palavra traduzida por maravilhoso em algumas versões. E também citado lá em Isaías capítulo 9, e versículo 6. A palavra maravilhoso. Bom, o que mais a gente pode falar aqui? O anjo do Senhor é identificado como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos a passagem de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, e os versículos seguintes, capítulo 10, versículo 1, e os versículos seguintes. O nome de Deus, ou o nome do Deus de Israel, estava sobre esse anjo, o anjo do Senhor, para garantir a ele a autoridade suprema. Esse anjo representava a presença de Deus, de acordo com Êxodo 23, 21, Êxodo 33, 14. Literalmente, esse anjo representava a face de Deus. O anjo do Eterno prefigura o mistério da encarnação. O anjo do Senhor é a expressão usada no Antigo Testamento para designar o próprio Senhor Jesus Cristo em várias de suas manifestações lá no Antigo Testamento, antes da sua encarnação. E por conseguinte, essas manifestações elas ocorrem através do próprio Cristo. Vamos ver aqui sobre o arcanjo Miguel. O termo arcanjo é um termo grego, archangelos, e designa um poder altíssimo, né? Um poder extraordinário ao ser dado ao ser angelical. Esse arcanjo ele é dotado de autoridade sobre larga área, né, tanto celestial quanto terrena. O livro apócrifo de Enoque cita 7 arcanjos: Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Segundo esse livro apócrifo, a cada um deles Deus entregou uma província para eles reinarem sobre cada uma delas. A província de Miguel seria a autoridade sobre a melhor porção da humanidade sobre o caos. Os escritos judaicos fazem assim dele o protetor de Israel como nação.
Apesar dos livros não canônicos afirmarem serem a quantidade de arcanjos 7, a Bíblia, com seus livros canônicos, designa apenas um arcanjo, que é o Miguel. Esse prefixo, né, da palavra archangelos, o prefixo arre, sugere a ideia de um anjo-chefe, um anjo principal, ou até mesmo um anjo poderoso. Assim, Miguel é o primeiro-ministro da administração divina do universo, sendo o administrador angélico de Deus para o povo judeu. Também será para o juízo. O arcanjo em foco é sempre representado como um anjo-chefe, o capitão dos exércitos celestiais. No Antigo Testamento, Miguel é identificado com Israel como nação. Desse modo, Deus fala dele como o príncipe do povo eleito. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, conforme está em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Miguel protege e defende o povo de Israel. Vamos ver aqui sobre o ministério ou função de Miguel. Sobre o ministério ou função desempenhada por Miguel, vejamos. Em Daniel 10, sua missão específica é guardar e proteger a nação israelita. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Miguel virá aos brados acompanhando Jesus na sua segunda vinda para buscar a igreja, que é o arrebatamento. Em Judas 9, ele é visto a contender com o diabo. A disputa diz respeito ao corpo de Moisés. Sobre isso, há uma tradição que Satanás pretendia fazer do corpo de Moisés um ídolo monumental, para através dele corromper a nação israelita. Miguel então solicita a imediata ajuda de Deus, e ele guardou o corpo de Moisés da vista da serpente, e a seguir ordenou a Miguel triunfar sobre ele com um só golpe, conforme está em Judas 9, o Senhor te repreenda. Assim Miguel, pela razão e a ajuda direta de Deus, saiu vencedor daquela disputa. Em Apocalipse 12, versículo 7, Miguel é visto a combater o diabo e seus anjos em defesa do céu. A passagem em foco representa um segundo quadro da revolta original de Satanás, quando se rebelou contra Deus no passado. Essas passagens podemos ver em Isaías 14, a partir do versículo 12, e Ezequiel capítulo 28. Em todas as passagens em que Miguel aparece no cenário da história angelical, é sempre em conexão com a guerra, mas também sempre triunfante. O anjo Gabriel. O seu nome em hebraico, Gavriel, significa herói de Deus ou homem forte de Deus. Gabriel é primordialmente o mensageiro da misericórdia e da promessa divina. Nas suas aparições nas Sagradas Escrituras, todas elas têm um sentido especial. Em Daniel 8:16, ele aparece a Daniel fazendo a interpretação da visão do bode peludo, que na sua interpretação representava o Império Greco-Macedônio. Em Daniel 9:21, ele aparece para esclarecer o segredo das 70 semanas. E em Lucas 1, a partir do versículo 11, ele aparece a Zacarias e, pormenorizadamente, anuncia o nascimento de João Batista. Então, percebemos, né, por esses textos e outros, que a função de Gabriel é sempre trazer uma mensagem, tanto da misericórdia quanto da promessa de Deus para o seu povo. Os querubins. O vocábulo querubim tem a sua raiz no verbo queruv, que significa guardar, cobrir, e também dá uma característica de algo celestial. Os querubins aparecem pela primeira vez junto ao portão oriental do Éden, depois que o homem foi expulso, e a função do querubim era proteger a porta ou a entrada do Éden para o homem não retornar ao paraíso. Aparecem também posteriormente como protetores, mesmo que sejam em formas esculpidas de ouro, né?
sobre a tampa da Arca da Aliança, onde Deus, entre aspas, comprazia, né, tinha prazer em habitar. Ezequiel, profeta do cativeiro babilônico, refere-se aos querubins, chamando-os pelo seu título, querubins, 19 vezes. Existe uma característica dupla nesses seres viventes chamados querubins. Eles são chamados de querubins e, como tais, desempenham dupla função, ou seja, são guardas celestiais, conforme Gênesis 3:24, e ao mesmo tempo desempenham a função dos serafins também, que compõem ali o chamado coro celestial, que clamam dia e noite, conforme Isaías 6, a partir do versículo 1, e Apocalipse 4, a partir do versículo 8. O coro celeste canta, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Assim, tanto estes seres, os querubins, como os serafins, estão associados com o tabernáculo e também com o templo. Os querubins são seres reais, criaturas vivas, que, segundo se diz, atuam permanentemente ao redor daquele que é o Eterno dos Exércitos. E por último, vamos falar aqui sobre os serafins. O vocábulo serafim vem da raiz hebraica saraf, que significa consumir com fogo, ardente, brilhante. Os serafins são elevados poderes do mundo angelical que se situam dentro do domínio do Criador. São os possíveis regentes das grandes ou dos grandes corais celestiais. O Dr. Scofield observa que os serafins contrastam com os querubins, ou seja, não são as mesmas criaturas, ainda que tenham algumas coisas em comum. Vejamos. Os querubins contrastam com os serafins, embora exprimam a santidade divina, que requer que o pecador se aproxime de Deus somente por meio de um sacrifício que realmente vindique a santidade de Deus, e que o crente seja primeiro purificado antes de servir. Mostra as exigências dos primeiros e Isaías 1:6 a dos segundos. Então vamos repetir. Em Gênesis 3:22 a 24, mostra esse aspecto, né, que Deus exige um sacrifício para se aproximar da presença de Deus. E Isaías 1:6 mostra que o crente precisa ser primeiro purificado antes de servir plenamente, satisfatoriamente a Deus. O alcance do argumento. Os serafins habitam acima do trono de Deus. A expressão acima não deve ser entendida em cima. A gramática semítica, parafraseando esta expressão, diz: os serafins estavam à altura do trono de Deus. E ali velavam pela santidade de Deus. Os serafins cultuam a Deus nos umbrais eternos, porém, como os demais anjos, são sujeitos à autoridade de Cristo, conforme está em Hebreus 1, e versículo 6. A Ele e por Ele, Jesus Cristo, estão sujeitos todas as autoridades e também todas as potências. Seja como for, os mensageiros de Deus, os anjos, nas suas diversas categorias e hierarquias, estão por todas as partes para proteger, guardar o povo de Deus e executar a vontade do Criador. Que Deus abençoe a sua vida.